A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre o homem novo, sobre a transformação no coração do homem que passa a conhecer Jesus Cristo a partir do plano espiritual. Nós conhecemos muito bem as histórias de Cristo, da vivência de Cristo no meio dos homens, porém, nós às vezes nos apegamos muito à parte carnal, sobre as manifestações que o Espírito Santo vem nos trazer à nossa vida para termos cura. Então a preocupação quando nós buscamos Jesus é exatamente para que Ele possa nos dar a cura de algum problema que nós temos em nossa vida. E às vezes a única coisa que nós precisamos é basicamente entender que a nossa força tem que ser exatamente no nosso espírito e não ficarmos agarrados demais à nossa carne. Porque quando nós nos prendemos demais à carne, nós acabamos enfraquecendo o nosso espírito. Então, todo aquele que conhece Jesus, ele passa a compreender exatamente isso, que deve fortalecer o seu espírito e não se preocupar tanto assim com a carne. É claro que temos que preocupar sim, mas dentro do limite correto. A nossa carne, a partir do momento em que compreendemos que ela irá perecer, que todos nós iremos morrer, então temos que fortalecer aquilo que não morre. E aquilo que não morre é o nosso espírito. E é exatamente o que Cristo fazia. Para fortalecermos o nosso espírito, nós precisamos basicamente de viver o amor. E é o que Deus fala a todo momento durante o contexto bíblico, seja no Velho Testamento ou seja no Novo Testamento. O que Cristo nos ensina, o que Deus Pai nos ensina, gira em torno do amor de Deus. E o amor de Deus é o que fortalece o nosso espírito. Então, se você quer ser um homem novo, se tornar uma pessoa voltada ao reino dos céus, você tem que exatamente fortalecer seu espírito. A carne, como sabemos muito bem, para que nós possamos fortalecê-la de acordo com a vontade de Deus, nós temos que nos alimentar bem, praticar esportes, fazer coisas que fortalecem a nossa carne para que nós possamos continuar mais saudáveis para poder levar o amor de Deus. Nós só podemos ser caridosos, ajudar as pessoas, ser amigo das pessoas se nós tivermos saúde. Se não temos saúde, nós não podemos levar a palavra de Deus porque estaremos próximos da morte carnal. Mas se fortalecermos o nosso espírito, nós sempre podemos ajudar as pessoas, mesmo doentes, mesmo fracos, mesmo não conseguindo ir adiante. Um bom exemplo que nós temos é o nosso Papa João Paulo II, que mesmo fraco, frágil, com dificuldades até mesmo para se locomover, ele não desistiu. Ele persistiu até a morte para levar a palavra de Deus. Ele buscou levar ao máximo a palavra de Deus dentro das suas capacidades e das suas forças. E foi íntegro na sua fé, no seu fortalecimento do espírito. Mesmo a gente sabe muito bem com as suas doenças que o limitava, ele não desistiu. Porque estava com o espírito fortalecido e não com a carne. Ele não estava preocupado se a doença estava o acometendo, mas sim em ser luz para o mundo, em poder alcançar o reino dos céus, em poder levar aquilo que ele foi convidado, aquilo que o Espírito Santo o chamava para fazer, que era evangelizar a palavra de Deus. Nós muitas vezes precisamos ser imitadores dos santos da nossa igreja por isso, porque eles são reflexo da luz do que Cristo foi. Eles mostravam a todos nós que muito mais do que a carne é necessário fortalecer o nosso espírito. A nossa primeira leitura tem uma frase muito bonita para isso. Ela diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Por quê? Exatamente porque dá valor em fortalecer o espírito e não a carne. Então nós habitualmente sofremos muito, temos muitas tristezas, muitas decepções em função da carne. Nós ficamos sofrendo porque
queremos fortalecer a nossa carne com alimento, com pecado, com a nossa saúde, e nós esquecemos que temos que fortalecer, na verdade, o nosso espírito para poder alcançar o reino dos céus. Agora, se você quer realmente entender o que Cristo esperava de você, basta fazer leituras bíblicas para compreender que Cristo nunca trouxe para nós a necessidade de fortalecer a carne, mas sim fortalecer o espírito. Cristo não se preocupava com bens materiais, não se preocupava com carros, casa, tanto que naquela época não existiam esses bens como carros, como aviões, como motocicletas, mas podemos citar o que acontecia na época, como camelos e dromedários, cavalos, entre esses animais que eram meio de transporte daquela época. E Cristo levava a palavra de Deus a pé. A nossa palavra diz exatamente isso, que ele usava suas sandálias e levava a palavra de Deus caminhando, andando. Ele não se preocupava com materialismo, não se preocupava em ter grandes bens. Tanto que era um andarilho que dormia ao relento, aos cantos, nas casas dos amigos, para poder levar a palavra de Deus. Ele não estava preocupado em ter mansões milionárias. Hoje, nos tempos de hoje, nós podemos ver isso. Às vezes, homens de frente da nossa igreja com mansões milionárias, veículos milionários, carros importados. Qual a necessidade para fortalecer o espírito disso? É o que Cristo nos mostrava com a sua simplicidade e a sua humildade. É claro que, se pegarmos um contexto mais antigo, nós podemos ver como o rei Salomão, o seu pai, o rei Davi, que eram homens muito poderosos e muito ricos, mas eles tinham sabedoria. Não que não pecassem, como a gente sabe muito bem, eram homens como qualquer um de nós, mas que tinham no seu coração o desejo de fortalecer o espírito. E por isso, apesar de terem tantas riquezas, tinham sabedoria através do espírito. Por isso, agiam com humildade, com amor, com respeito. E é a isso que somos convidados, a sermos homens novos, não por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da ganância, mas sim por causa do amor que nós temos em fortalecer o nosso espírito para sermos homens novos, para levar o amor de Deus e evangelizar a palavra. Essa é a nossa reflexão da nossa primeira leitura, e vamos fazer agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial vem nos trazer um refrão que é muito conhecido em muitas músicas da nossa igreja. O refrão é o seguinte: a minha alma tem sede de vós, Senhor. Ou seja, aquele que tem a sua alma direcionada a Deus, ela tem sede de Deus. E todos nós, habitualmente, temos essa necessidade de Deus porque somos parte de Deus, além de sermos a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança que Deus nos fez é exatamente em relação à nossa alma, o nosso espírito. Deus, ao nos dar um sopro de vida, Ele deu a cada um de nós um pouco dele. Ele fez de nós um pouco dele através do teu espírito. Às vezes julgamos que a nossa imagem e semelhança de Deus é em função da nossa carne, da nossa imagem. Mas não. A nossa imagem e semelhança é em relação às nossas atitudes e comportamentos em busca do reino dos céus. Se buscamos o reino dos céus, somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós não imitamos, somos a imagem e semelhança de Satanás, daquilo que é pecaminoso. Mas aquele que não desrespeita os mandamentos de Deus e não desrespeita a fé em Cristo Jesus, esse sim é a imagem e semelhança do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é bondade, é misericórdia, é amor, é respeito, tudo que nós conhecemos de adjetivos e qualidades do amor. Aquilo que é referência de amor é o próprio Deus. E por isso o nosso refrão nos traz essa frase tão bonita: a minha alma tem sede de Deus, porque somos parte do amor de Deus. Tanto que
Quando nós fazemos coisas erradas, nós sabemos que estamos fazendo errado e muitas vezes a consciência pesa e dói, porque sabemos que não estamos sendo imitadores de Deus Pai, não estamos sendo a sua imagem e semelhança. Por isso nós temos que a todo momento, mesmo na dificuldade, mesmo não sendo fácil, buscar ser imitador de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e até mesmo ser a imagem e semelhança do amor de Deus. É claro que em algumas situações que nós passamos no nosso dia a dia, nós podemos tentar evitar para não sermos pessoas que imitemos o Satanás, o demônio. Todos os dias, não há como fugir disso. Nós temos as nossas brigas, as nossas adversidades em relação ao amor. E por isso nós acabamos pecando. É claro que você pode ser santo o que for. As pessoas pisarem no seu calo, você irá perder o seu equilíbrio espiritual. E com isso você irá acabar cometendo coisas erradas na sua vida. Então, a gente às vezes pode evitar certas situações, às vezes nos calando ou deixando passar, deixando adiante, para poder primeiramente fortalecer quem você é, para poder aprender a enfrentar certos problemas da vida. Então, busque sempre viver a paz. É claro que a gente convive com pessoas que tentarão tirar a nossa paz, mas às vezes é melhor se calar, deixar para lá, para você não perder a sua salvação. Briguinhas cotidianas é o que não faltam. Às vezes as pessoas tentam nos cutucar com coisas bobas e nós acabamos aceitando essas provocações que as pessoas nos fazem. Às vezes fazem fofocas, falam mal de nós, tentam caluniar, tentam fazer coisas de todo tipo. Mas às vezes é melhor deixar para lá, ignorar, tocar a sua vida para frente, porque, como dizem por aí, ninguém vai pagar as suas contas. Então é melhor que você faça a sua parte. Vá trabalhar, pagar as suas contas em dias, ser honesto com seus irmãos. Não importa o que os outros digam, apenas as tuas atitudes têm que condizer com os mandamentos de Deus. É isso que importa. O resto praticamente é resto. Para Deus, o que vale são as suas ações, como o seu coração está se comportando diante dessas adversidades que aparecem no nosso dia a dia e a fé que você tem nele, aquilo que você coloca à frente, ou seja, coloque primeiramente à frente Deus e depois os seus problemas. Deus dará solução para tudo. E às vezes deixarmos para lá os nossos problemas, é claro que não todos, porque alguns são necessários os nossos enfrentamentos, mas alguns que são problemas bobos do nosso dia a dia, é melhor deixarmos para lá, que nós teremos às vezes, solucionaremos às vezes 50% dos nossos problemas, que são coisas bobas, que é dar ouvido a fofocas, dar ouvido a picuinhas do nosso dia a dia, ficar caçando probleminhas que não tem necessidade para tirar a nossa paz. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar a presença de Maria Madalena no túmulo de Jesus. Ela estava procurando Jesus e não encontrava o seu corpo morto dentro do túmulo. Ela foi lá praticamente para vê-lo e não estava lá o corpo dele. E foi aonde ela entrou em desespero porque achava que haviam roubado o corpo de Jesus. E como todos nós sabemos hoje, Jesus havia prometido ressuscitar ao terceiro dia. Então era o que havia acontecido. Jesus havia ressuscitado para que se pudesse cumprir todas as profecias que haviam sido ditas pelos profetas e até mesmo as profecias que Cristo havia anunciado. Então, Jesus havia ressuscitado e acabou aparecendo para ela. Uma situação que foi para ela uma grande graça, porque ela foi praticamente a primeira a estar diante de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Porém, ela não reconheceu Jesus.
e aonde que nós temos que compreender esse contexto da questão espiritual e da questão carnal. Muitas vezes nós nos apegamos muito à carne, valorizamos demais a carne, sendo que nós deveríamos valorizar o nosso espírito. Todas as vezes que nós deparamos de frente de algumas situações onde as pessoas mostram a presença do amor, às vezes nós reconhecemos aquela situação uma pessoa. Vou dar um exemplo, às vezes todos os dias um porteiro lhe dá um bom dia, todos os dias. Você passa pela portaria de um prédio ou de um local que você trabalha e todos os dias essa pessoa te dá um bom dia. E um certo dia você passa nessa portaria e vê que aquele porteiro não está mais e que você não recebe bom dia. Suponhamos que alguma outra situação você passe por um outro local e alguém comece a te dar bom dia todos os dias, mas não é mais aquele porteiro, mas você passa a perceber que a atitude daquela pessoa é idêntica à atitude do primeiro porteiro que havia lhe dado os bons dias todos os dias. Ou seja, você passa a ser aquela pessoa passa a ser referência de bom dia para você. Um trem simples e bobo, mas é o que Maria Madalena percebeu quando Jesus direcionou a ela uma conversa na qual apenas eles tinham. E foi aonde que ela reconheceu a presença de Cristo. Nós, quando temos essa intimidade com Deus, nós passamos a perceber a presença de Deus em várias ações do nosso dia a dia. Hoje mesmo, estava lendo algumas frases durante a minha navegação pela internet e percebi uma frase muito interessante, onde a pessoa havia publicado que depois de milhares de vezes da pessoa pedir a Deus para mostrar a ela um sinal, e ela aí mostrando a cara de alguém, dizendo que aquela era a cara de Deus, ao ver a pessoa pedir uma oportunidade, sendo que Deus já havia enviado para ela centenas de vezes. É claro que nós podemos perceber que é uma brincadeira que a pessoa fez, mas nós notamos muito bem que às vezes Deus envia para nós várias ajudas, vários sinais, várias situações nas quais nós poderíamos agarrar para poder abraçarmos como graça para a nossa vida, e nós deixamos passar porque acreditamos que não é Deus enviando uma ajuda para que nós pudéssemos receber a graça que nós tanto precisamos. Exemplos há vários. Emprego, às vezes bate na nossa porta oportunidades e nós deixamos passar porque nós estamos pedindo a Deus uma oportunidade diferente. Pedimos às vezes uma oportunidade para trabalhar de motorista. Nós ficamos, Senhor, te peço uma oportunidade para trabalhar de motorista. E Deus vai e envia a oportunidade para a pessoa, só que às vezes para outra área. E a pessoa não aceita. E não aceitando, deixa a graça passar, deixa a graça ir embora. E Maria Madalena acabou percebendo que a graça estava diante dela, porque Jesus falou com ela na intimidade, no amor que tinha entre eles. Jesus tinha essa intimidade, essa conexão espiritual com todos os seus discípulos, com todos os seus amigos, com todas as pessoas que ele considerava importante naquele ciclo de evangelização. E por isso, Maria Madalena era uma chave muito importante para a evangelização. Ela demonstrou durante a sua trajetória com Cristo várias situações na qual ela se transformou, se converteu, se envolveu nesse amor de Deus. Ela se tornou um homem novo, que é anunciado na nossa leitura de hoje. Ela não era mais aquela pessoa antiga do passado, que vivia projetada aos desejos da carne, mas sim aos desejos de fortalecer o seu espírito para alcançar o reino dos céus. Isso é o que somos convidados hoje, a enxergarmos muito mais do que a carne, a favorecermos as pessoas pelo amor que há dentro dos seus corações, não pela maldade que as pessoas carregam. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas por causa das maldades que elas têm dentro do coração, por causa das
às vezes até mesmo por causa da aparência física da pessoa. E isso é errado. Um pecador às vezes tem muito para nos ensinar. E Maria Madalena é um grande exemplo disso. Maria Madalena foi uma mulher pecadora. E ela se transformou porque deu a Jesus Cristo a chance de entrar no seu coração. Nós muitas vezes não damos essa chance a Jesus. Nós falamos de Jesus, falamos de amor, mas não damos a chance de sermos novos, de vivermos o amor de Deus, de ajudarmos ao próximo, de darmos ao próximo a chance de ser diferente. Todos nós somos pecadores e precisamos de parar de ficar desmerecendo as pessoas porque também são pecadoras. E é isso que o nosso Evangelho de hoje vem nos ensinar, a vivermos um coração novo, a sermos pessoas novas, a sabermos enxergar o amor de Deus nas manifestações diárias do nosso dia a dia. Se alguém tenta te alfinetar, te prejudicar, te machucar, devolva, como Cristo diz, dê a outra face para bater. Não que a questão violência, mas sim dê amor para colher amor. Jesus dava amor para poder colher amor. Por isso, tantos o amavam, o seguiam e o perseguiam buscando o amor de Deus. É claro que também com isso, consequentemente, era perseguido porque a sua filosofia de vida era exatamente levar o amor, levar o bem e ajudar as pessoas. E isso atrai pessoas. E pessoas invejosas e gananciosas não querem perder os frutos do pecado que elas estão colhendo. Quando as pessoas começam a se afastar delas, elas começam a sentir inveja e querem tirar aquilo que está os atrapalhando. E foi o que aconteceu com Cristo. Acabou perdendo a vida carnal, mas, como nós sabemos muito bem, ressuscitou ao terceiro dia e cumpriu-se ali esse processo, esse ritual de holocausto, que é a entrega do seu corpo para a nossa salvação. A nossa salvação está condicionada em comunicarmos com Deus. Se nos comunicamos com Deus, nós alcançaremos a salvação, simples assim. Porém, que para conseguirmos comunicar com Deus, precisamos de respeitar a Trindade Santa, que é o amor a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Respeitando a Trindade, respeitando os mandamentos de Deus, tendo a fé necessária, teremos a nossa aproximação com o reino dos céus. Vamos ouvir agora os comentários do nosso vídeo de ontem. O nosso vídeo de ontem, hoje nós estamos fazendo o vídeo até um pouquinho mais tarde aqui, agora são 23 horas e 39 minutos. Nós acabamos de receber aqui um comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá, missionário Wagner, que a paz do Senhor e Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou José Antelmo, esposo de Astéria Maria. Que a divina misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e todos os inscritos no canal. Amém. Que assim seja, José Antelmo e Astéria Maria. Que Deus abençoe vocês dois. A Adélia Santo nos mandou: o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia do vício do alcoolismo que meu irmão Ota carrega. Também, Senhor, agradeço de coração por fazer meu filho Laércio desistir, percorrer o caminho do bem. Amém, Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus, Deus seja louvado pela felicidade do Laércio desistir do mundo dos pecados. A Adélia também nos mandou: boa noite, missionário, seja bem-vindo, que Deus te abençoe sempre. Agradeço a Deus e o Senhor também por todos os ensinamentos. Obrigado. A palavra de Deus, a gente sabe que os ensinamentos que eu levo os ensinamentos de Cristo. Então, o que Cristo nos ensinou, o que Cristo trouxe para cada um de nós, é um ensinamento de amor, um ensinamento de paz, um ensinamento que nos leva sempre a nos conduzir a nos sentirmos bem. É claro que haverão coisas que tentarão nos fazer sentir mal, mas nós temos que tentar encontrar meios e caminhos para não ficar sofrendo, mas sim para nos sentir bem. E para nos sentirmos bem, nós temos que buscar o amor de Deus.
sempre nos desapegando da carne e vivendo o fortalecimento do Espírito. A Márcia Souza nos mandou: paz do Senhor esteja convosco. Ela mandou aqui: certo, eu respeito, agradeço a Deus todos os minutos. Minha cidade é pequena, sou muito conhecida. Inventam muita calúnia a mim. Eu tenho muita fé, mas me fizeram muito mal, por inveja. Perdoa uma, duas e muitas, mas a gente cansa. O Senhor missionário tem me ajudado muito, obrigado, Deus me perdoa. É claro, nós somos humanos, a gente sabe que a gente tem os nossos limites e às vezes as pessoas pisam no nosso calo, no nosso calcanhar e acabam nos irritando e nos tirando do sério. Como homens pecadores que somos, como pessoas que acabamos caindo em tentação, isso irá acontecer, é natural. Mas nós temos que aprender com esses deslizes, com esses pecados, a encontrarmos fórmulas para não ficarmos sofrendo por causa de outras pessoas. As pessoas tentarão fazer com que caiamos, como eu estava dizendo, as pessoas tentarão fazer com que nós caiamos em tentação, mas temos que enfrentar perseverantes nos ensinamentos de Cristo. A Doreci Nascimento nos mandou aqui também, e contigo também. Bom dia, missionário Wagner. Deus nos dê a nossa saúde, paz, sabedoria, saber perdoar nossos irmãos. Importantíssimo isso, faz parte do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário. Feliz com sua volta. Espero que tenha descansado e aproveitado esse momento de recesso. A paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Muito obrigado pela preocupação, Odete. Realmente é muito bom tirar um momento de descanso, de recesso. A gente volta renovado para poder continuar a dar aos nossos continuidades na evangelização. A Cláudia Barbosa nos mandou bom dia. A Luzia Neri nos mandou bom dia. Seja bem-vindo. Espero que esteja aproveitando bem esse recesso. Senti muita falta. Obrigado pelo carinho, Luzia Neri. Que a paz esteja contigo, minha querida. A Milena Aparecida nos mandou: amém. Que assim seja, Milena Aparecida. Esses foram os comentários no nosso vídeo de ontem. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.